É por eu ser palmeirense há 59 anos que eu gosto de futebol há 55 e quis, a partir daí, ser jornalista, fazer filme, documentário, museu e tal. Então, assim, essa paixão incondicional. E uma pena que é lamentável é que a gente não entende que para o Palmeiras existir, precisa existir todos vocês. Sim. E para você existir, precisa ter o Palmeiras, né? Pô, porque, por exemplo, quando o Palmeiras sai da fila em cima do Corinthians em 93... É maravilhoso voltar a ser campeão depois de 16 anos, mas é maravilhoso voltar a ser campeão em cima do maior rival. Sim. Lógico. Quando você ganhou em 2002 foi isso. Aquele título contra o Corinthians, aquilo ali é alucinante. Aquele que um ano antes da semifinal, aquele gol faltando 17 segundos do Ricardinho, você tomaria mais 200 para poder ter isso. Claro que era melhor ter os dois, mas já que era pra ter um, a final ainda do brasileiro, que é maior que o paulista, pô, e acaba aquele golaço do Léo, no último chute, aquela pressão do Cara, e meu pai, a gente chorou abraçado no gol do Ricardinho pro Corinthians de tristeza, e um ano depois a gente chorou abraçado no gol. Isso é lindo. E a de 93 teve o lance do primeiro jogo. Um gol porco, que foi fundamental pro Palmeiras entrar da maneira. Esse eu fiz o meu primeiro documentário. Começa a perder ali. Meu primeiro documentário, um dos livros que eu fiz do Evair de 93, ali. Todos os jogadores são unânimes em falar. E o Viola assume, não, devia ter feito. O Paulo Sérgio, que também está no livro e no documentário, fala, não, tem que zoar mesmo. Ok. Mas, de novo, deu força. Aquilo foi fundamental. Sim. E por isso que eu não gosto de ganhar pela boca e não pela bola. Tem que ganhar pela boca. Igual o pela bola. em 2015. Também, o time inteiro do Palmeiras na foto do título há 10 anos fazendo aquela caixinha. Fica foto assim, né, cara? Você fica cutucando. Foi o primeiro jogo depois dos 20 que ele falou. E eu acho lamentável quando muita gente tem que zoar mesmo, que aliás é outra bobagem, né? O mundo anda muito chato. Não, cara, não é chato. O mundo, algumas coisas evoluem, sobretudo sobre isso. E eu prefiro da série, eu odeio frase feita, mas o rir por último é melhor, cara. Te zoei, mas você perdeu, cara. Então, no final, quem vai você não pode tirar um sarrinho também? Foi o que a gente estava discutindo no nosso grupo ontem, porque alguém estava zoando alguém. Ele falou, eu não vou falar, você vai gozar com o pau dos outros, né? Eu falei, cara... A gente aprende isso no catecismo. A base do futebol é isso, o seu time ele tende a perder mais do que ele ganha. Então, se você não pode zoar o palmeirense, o São Paulino, o santista sendo corintiano, acabou a futebol. E outra coisa bizantina, falei, não, o Flamengo não podia ter feito a festa, agora, porque tem quarta-feira jogo do brasileiro, que deve ganhar. Gente, você acaba de ganhar. Não, mas que ganhar. E a última vez que aconteceu isso... Comemorar pra cacete. Eles foram campeões. É o maior campeão elétrico. Sim, exato. O Palmeiras se lascou contra o Grêmio no Allianz Parque. O Flamengo, e é até mais legal, como deverá ser quarta-feira, ganhando do Ceará, empatando. O Palmeiras não deve também, enfim, ganhar. E, de novo, você tem que comemorar. Aliás, algo que o Abel fala nisso com toda razão, e o Pelé, que é de outro planeta, falava. O Pelé mais se aliviou quando fez um 1000º gol contra o Vasco em 69, e ele se falou, eu mais me aliviei tricampeão do que provavelmente eu comemorei. E o Abel fala, com razão, ele falou, a gente tem 24 horas para comemorar a vitória, no caso agora, lamentar a derrota, por exemplo, e para o Flamengo, e depois segue a vida, cara, e tem que seguir, você tem que comemorar, curtir o momento mesmo, e curtir a dor, e lutar, do que seja, porque se a gente não começar a comemorar, cara, estamos lá, e tem outra coisa, e por culpa nossa da imprensa e da mídia. Como é comemorar, pra falar a verdade? Mas, pô, velho, essa coisa, agora é bedel de sentimento, sommelier de emoção. Não pode comemorar gol de empate em clássico de estadual. Não, agora, inclusive, não se pode comemorar estadual contra esse time. Cara, gente, faz o que você primeiro quiser. Mas a Série B não considerar estadual. Não, achei demais um pouco. Com a Série B, mas pelo menos já que tá lá, que ganhe. Eu sei, teve muita gente do Céu. Eu não ganhando do que não. Meu tio me ligando e falando assim, cara, a gente não comemora um título comemorar. Ok, mas eu achei deplorável, gente, institucionalmente do Santos, falando, não queremos ganhar esse título. Isso é ridículo. Isso é ridículo, tem que velho. Já que você tá na merda, abraço o Thiago, abraço o Cramulhão. Lógico. Porra. E outra coisa também, que isso o grande Valdir Espinosa ensinou, e eu acho que não é só futebol, é pra vida. Pra você aprender a atravessar a rua, você não precisa ser atropelado. Que essa coisa, não, temos que cair, porque aí a coisa vai arrumar. Não, a gente não é assim que funciona, a gente até piora. Falta só um companheiro de sofrência. Eu quero matar São Paulo que fala isso, cara. Não, é assim. Cair pra... Não, aí a gente... Cara, não é assim. Seu time já caiu, o seu time caiu lá no Paulista. Não caiu também. Eu trouxe um especialista. Então assim, eu lembro da sua discussão com o Prado, então eu vou propor aqui
uma discussão assim, literal. Vamos? Os termos literais do Perfeitamente. negócio. Eu fiz um dossiê aqui. Boa. Fiz um dossiê. Eu fiz outro também. Cara, com toda a minha passar humildade... vergonha, por favor. Não, Manda. Deixa ele. primeira coisa que a gente vai falar agora é do encurralar o Mauro. antes de 2000. Começa a discussão aqui. Tá bom. Isso daqui era o módulo amarelo, do qual São Caetano, que veio daí, jogou a final, podia ter sido campeão, Sim, certo? perdeu, Isso daqui fez o era... Vasco. Essa é a segunda divisão do campeonato, certo? No termo Não, só lembrando... Não é a segunda, não. Isso aí é a terceira. Então, é uma outra divisão. No termo literal do negócio, da Sim, palavra, lembrando que divisão. o caso João Avelange, por conta do problema do Gama 99, são histórias completamente diferentes do que era o Paulistão. Sim, mas a palavra... A premissa já começa na parte errada. Mas a palavra divisão, significa Então, de dividir. novo, perfeito. Essa é uma divisão inferior a essa da qual vem o São Caetano, certo? E quase foi campeão em 2000. Próximo. Mas ele podia ter sido campeão. Então vamos Se uma cor é inferior à outra, o módulo tem um nome de cor ali. Mas ela é inferior. É só você ver os times que estão ali. Né? Então voltamos aqui ao Campeonato Paulista do ano de 1990. Tem o grupo A e o grupo B, certo? Esse grupo A, aqui tem o Corinthians, tem o Palmeiras, tem o São Paulo, tem o Santos, tem a Portuguesa, o Guarani. E no outro lado tem o 15 de Piracicaba, o 15 de Jaú. Exato. Então a gente pode concluir que aqui é na divisão do campeonato, aqui estão os primeiros times. Se classificaram exatamente os melhores. Que em 91, esses 5... Esse é 90. Aí o que acontecia, né? Que acontecia? Os times que ficavam ali, o do grupo B... 7 mais os 7 do A e os 5 do B vão mais ou menos a ideia da organização da do que Copa estava certo? Completamente diferente, mas ok. Quem ficava de fora... São Paulo, de Araras, Guarani, São José... Ia para uma repescagem. E que não conseguiu se classificar e acabou disputando a Série A2 em 91. Aí vamos pro próximo. Aí aqui a repescagem, São Paulo não classificou. E aí vamos pro ano de 1991. Que é o ano seguinte. Quem que é o campeão? Quando a gente chega no ano de 1991, tem uma tabela A na qual tem os primeiros colocados aqui. E na verdade, aqui já começa... Portuguesa desempenha... E aí, ó, grupo A... Só uma coisa. Grupo A e grupo B. E quando a gente vê... Só uma coisa, aqui já... Tá aqui, eu não confesso que isso aqui, se é do Paulistão, tá errado, tá? Porque é a Série A1 e A2. Então, ele pegou na Wikipedia. Eu peguei na Wikipedia, aqui da Pedita. Eu peguei daquele gol. Tá errado. Aí tá errado mesmo. Aqui, então, assim, na divisão, no termo literal do negócio. A primeira divisão tem os times melhores qualificados do último campeonato. E a segunda divisão tem o São Paulo. Que é outro módulo, tá? E de fato, o São Paulo classificou e o São Paulo foi campeão desse ano. Assim como o São Caetano poderia ter sido no ano 2000. O São Caetano não estava numa divisão inferior em 2000. O argumento é bom, lembrando que um campeonato nacional, porém estadual, foi absolutamente falha, até por uma questão de legal. Está no regulamento, não vou saber agora de cabeça o artigo, mas é o seguinte: está no regulamento do Campeonato Paulista de 90, que é a origem dessa bagunça. Não haverá rebaixamento para Série A2, para a segunda divisão. Porque a primeira divisão é a Série A1 e a A2 é a época. E, resumidamente, tem um longo texto meu que você pode achar no UOL. Para não encher o saco, é o seguinte: não havia rebaixamento, tá? E a maneira como brilhantemente fez, sagazmente, espertamente fez o Eduardo José Fará para evitar os problemas que aconteceram em 87 com o Bandeirante de Birigui e Ponte Preta, para evitar chuva de uma torrente, um tsunami de recursos na justiça comum e na desportiva, os clubes não caíam. Então não havia como cair. Na prática, o São Paulo disputou um módulo inferior. E para piorar ainda, o São Paulo teve benesses por estar nesse módulo, porque no confronto direto na semifinal, que eliminou o Palmeiras, e na final que eliminou o Corinthians, o São Paulo tinha vantagem regulamentar porque ele tinha mais pontos. Quantidade de pontos. Mais fácil. Jogando a Série B. A Série A2. Então assim, não havia... A questão toda bizantina, ela acaba quando está escrito: não haverá rebaixamento para a segunda divisão. Ponto, ali acabou. Dá pra dizer, a gente zoava na época, falava segunda divisão, não sei o que lá, mas a gente estava errado. A Folha de São Paulo, que se usa muito, feita por dois queridos amigos meus, um inclusive foi meu chefe, outro parceiro meu, tá errada aquela manchete. São Paulo não caiu pra Série A2. Antônio Gebran, vice-presidente da federação, ligado ao Corinthians, fala que o São Paulo estava na segunda divisão, não estava. Tele Santana fala: a gente disputou a divisão, tá errado. Inclusive o Tele estava no Palmeiras nessa época. Zete fala que o São Paulo disputou, que é uma das minhas próximas biografias. Zete tá errado também. Raí
fala, o Raí tava, É muita mas gente, ele erra. né? Mas o Raí é absolutamente desatento, eu posso dizer, conheço bem ele e amava o irmão dele também. Eles estão errados, porque de fato não houve tanto nome que o São Paulo foi campeão. A tua saída é muito boa. Além de médico, você podia ser advogado. Porque é uma sacada muito boa você comparar a Copa Jovem Land, mas no caso são absolutamente E incomparáveis. ninguém fala que o Corinthians caiu na Copa Jovem Land, que ele ficou lá pra baixo. Não, porque não havia rebaixamento. Então. E mesmo foi o último colocado em 2000, só que mesmo a época, se fosse o regulamento antigo, ainda havia a média dos 3 anos anteriores, o Corinthians não cairia. E o Corinthians também foi o último colocado na Copa União de 87, que é outra bagunça absolutamente gigantesca. O brasileiro tem essa capacidade de ser criativo em campo e fora de campo. Só para resumir a Copa União, entre tantas coisas que não dá para resumir, o campeonato começou sem regulamento. E foi tudo acordos de cavaleiros, pouco cavaleiros, e dessa bagunça. Que, inclusive, oficialmente, o Sport é o campeão. Sim. Na prática, os dois deviam ser declarados campeões, mas até por soberba e jactância de diretores do Flamengo, que nunca aconteceu na história, o Flamengo nunca foi na justiça e perdeu tudo. E agora tem outra questão bizantina, que não se pode declarar oficialmente o Flamengo campeão de 87, que é o Sport. Não, perdeu até no Supremo. Não, tá totalmente transitado e julgado. E por que perdeu no Supremo? Porque o Flamengo achou, não, 87 é nosso, a gente não precisa mandar. Só que aí alguém podia falar, pô, se perderam, mandaram e agora não consegue. A própria CBF, quando unifica, que é outra discussão que eu não faria, os títulos de Taça Brasil e Robertão lá em 2010, tentou em 2011 também dar em 87 pro Flamengo e não conseguiu na justiça. E de novo, ano passado não conseguiu. E pelo visto nunca mais vai conseguir. O que não tira o mérito daquele baita time do Flamengo campeão da Copa União. E toda a bagunça de esporte Guarani, enfim, aquela confusão. E só lembrando, Flamengo e Inter, que foram os finalistas da Copa União, não disputaram aquele quadrangular de 88 para definir quem seria o brasileiro para a Libertadores e também o campeão daquela bagunça, porque foi uma ideia do Clube dos 13, liderado pelo então presidente Carlos Miguel Aidar, também presidente do São Paulo, e pelo seu diretor de futebol Juvenal Juvencio. Justamente os mesmos caras que foram pegar a taça das bolinhas esquecendo o que eles tinham feito e falado. Mas isso é típico do Carlos Miguel Aidar e mais típico ainda do Juvenal Juvencio, que é um cara que conseguiu um terceiro mandato, como o do Alibe conseguiu vários, como o Mustafa conseguiu vários, como o Marcelo Teixeira conseguiu vários, como o Eurico Miranda conseguiu vários. E como a Leila está tentando fazer. Espero de coração que a Leila Imagina não esses caras queira, e no muito céu. menos os conselheiros levem o nome dela. Porque, de novo, só para deixar muito claro, não é que eu seja contra a Leila, mas se Joelmir Betting fosse o presidente do Palmeiras e ele ganhasse mais um mandato, eu não ia querer. Só para deixar claro, e desculpa usar o nome do meu pai, mas é só para deixar muito claro. Se o Joelmir Betting, a dona Lucila, que aqui está, e meu pai não podia ser presidente, porque nós não somos sócios do Palmeiras e nunca fomos também por conta disso. Aliás, no mesmo ano que a Leila foi convidada oficialmente a ser sócia do Palmeiras em 96 pelo Mustafa Contursi, eu e meu pai fomos convidados, a gente agradeceu, falou, não, obrigado. Não foi só aquela vez, porque a gente já participa demais da política do Palmeiras sem ser sócio. Sem estar lá dentro. Ia Sem ficar estar lá muito dentro. influente. É, né? não é só muito influente, a gente não teria responsabilidade, não teria saco, não teria tempo, e eu só quero ser o que eu sou, torcedor do Palmeiras. Nem mais palmeirense do que outro, e também nem menos, como muita gente acha que eu só sou do Palmeiras para ganhar dinheiro vendendo livro, DVD, que nem se vende mais DVD, né, gente?